Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campo Maior e especialmente aos servidores e servidoras públicas municipais de Quixeramobim. Estamos começando mais o programa Sindicato em Destaque. Agora são 11h30, hoje, 1º de agosto de 2020. Esta edição será apresentada por mim, George de Castro. Lembramos que logo mais este programa estará disponível em nossas redes sociais. Traremos hoje os seguintes destaques. Dívida de 1.000 empresas com a União pagaria o auxílio emergencial por 14 meses. Brasil registra recorde de morte mundial de profissionais de enfermagem. Pagamento de parcela de 13º salário restante dos aposentados e pensionistas do QUIPREV será paga próxima semana. Demonstrativos financeiros do município de Quixeramobim no mês de julho. E também traremos como destaque a volta às aulas das escolas estaduais. Políticas públicas e as lições preliminares da Covid-19. Em tempos de pandemia, o que conhecíamos apenas em ficção ou relatos distantes da contemporaneidade, os agentes políticos se colocam no desafio de criar medidas que minimizem os efeitos, uma vez que evitá-los é impossível. As políticas públicas enfrentam a urgência em ações que contemplem os aspectos sociais e econômicos. Estamos diante, entre outras circunstâncias, da suspensão de aulas em escolas de universidades, do fechamento de comércio, da proibição de eventos em massa, do distanciamento social e da limitação de fluxos em aeroportos. Medidas interventivas sempre serão um instrumento de força e de autoridade que justificam a atuação do direito administrativo quando necessário. E a razão de ser do Estado, principalmente em momentos de crise mundial e pandemia, as medidas tornam-se necessárias para o combate da discriminação da Covid-19. Os estudos da economia comportamental, que é uma técnica de conformação de escolhas a um comportamento-alvo, e possível aos formuladores de políticas enquadrar as opções envolvidas em determinado processo de tomada de decisão, de modo a estimular a adoção de uma conduta desejável, saudável e segura. A economia comportamental emerge como uma importante estratégia a ser adotada em políticas públicas para mudar o comportamento do cidadão. Os agentes de políticas públicas podem ser bem-sucedidos em levar os cidadãos ao comportamento cívico, caso sigam a arquitetura cognitiva da escolha que estes enfrentam no dia a dia e principalmente em momentos de crise. Em síntese, a economia comportamental confere cientificidade à fragilidade cognitiva comportamental dos cidadãos. Ele permite também a identificação dos padrões de comportamento, com o intuito de subsidiar as políticas públicas em relação à formulação de leis e medidas de intervenção administrativa. Ao funcionamento do cérebro, resta comprovada a confusão própria da condição humana, pois somos engenhosos em algumas coisas e muito inábeis em outras. Somos extremamente inteligentes, ao mesmo passo limitados em racionalidade. Contudo, o objetivo do estudo da tomada de decisão torna-se como referência o fato de estarmos diante da pandemia de Covid-19. Exige escolha ou mesmo determinação pelo isolamento, afastamento social, limitação e fracionamento de produtos, fechamento de serviços, novos hábitos de higiene, que reforçam o papel das emoções em face das relações com os diferentes níveis de realidade e modelo de tomada de decisão. Regiões do país com maior índice de população idosa, como a região sul, determinou a restrição da circulação de pessoas acima de 60 anos. O decreto do Executivo Municipal em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, por exemplo, determina que os idosos somente poderão deixar suas residências em caso de consultas médicas, exames, vacinação e compra de produtos alimentícios e de farmácia, com previsão de multa em caso de descumprimento. A dicotomia entre a razão e a emoção é própria dos humanos. Este processo dual que hoje se
estuda os processos cognitivos e afetivos envolvidos na tomada de decisão, é por esses sistemas que o cidadão está avaliando a sua situação na crise da pandemia ao questionar se deve respeitar isolamento social, ainda que unânimes às orientações de médicos, biólogos e especialistas da área da saúde. Não fazer a higiene correta das mãos, usar máscara fora do contexto, comprar remédios para prevenir a Covid-19, estocar alimento, gerar um comportamento compulsivo nas redes sociais e ir ao hospital sem grandes sintomas. A revelação do comportamento não somente surge ou sugere que os cidadãos laborem sobre uma variedade de poderosos preconceitos e crenças, mas que a libertação desses preconceitos é difícil, se não impossível. Condutas como a comprometedora superconfiança, persistente, insistentemente, mesmo quando as pessoas são alertadas sobre as incisivas probabilidades de eventos adversos. Por certo, quando as pessoas superestimam sua imunidade individual contra danos, pode ser que deixe de se tomar medidas sensatas de prevenção. Assim, as pessoas são constantemente lembradas dos números e de eventos ruins do coronavírus em outros países. Podem diminuir o nível de otimismo. Somos agentes econômicos, as nações se potencializam como instrumentos de poder também diante da sua força financeira. Podemos falar em uma sociedade de consumo impactada por uma sociedade econômica e vice-versa. Novas são as economias que conjugam um espaço mais leve diante da rigidez da economia clássica baseada na produção material. O quadro atual oferece um panorama geral da fabilidade humana, bem como demonstra que pessoas são influenciadas. Se o objetivo é proteger as pessoas do Covid-19, por que não ir além? Será que ordenar e proibir não são atitudes legítimas? Se os humanos de fato cometem erros sistemáticos, por que não protegê-los e proibi-los de errar? O ideal é apostar nas pesquisas empíricas das ferramentas da economia comportamental para o bem-estar da população e conscientização do imenso problema da pandemia mundial. A cooperação em boa-fé é uma valência para enfrentamento do Covid-19. A vulnerabilidade como base principiológica sempre esteve presente ao se justificar a proteção aos mais frágeis, ao exemplo de consumidores e trabalhadores. A contemporaneidade está fazendo entender que somos, como nunca, todos vulneráveis. Alguns ainda mais, outros que tinham a condição de vulnerar passam a entender o que é estar também em condições de vulnerabilidade, seguindo o exemplo anterior, os fornecedores e empregadores. As políticas públicas que estarão por vir devem entender a ruptura de paradigmas como a proposta de construir um espaço de cuidado como a primeira lição da Covid-19. Nova política capaz de cuidar das mazelas sociais em consonância aos efeitos econômicos, levando em consideração que a maior das consequências da pandemia será humana. Esse texto ele foi um texto escrito por Diógenes Faria de Carvalho, ele que é pós-doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Psicologia, e por Vitor Hugo do Amaral Ferreira, que é doutorando em Direito da Universidade Federal também do Rio Grande do Sul. Esse texto ele tem um título de Políticas Públicas e as Lições Preliminares da Covid-19, e no decorrer de suas palavras, no decorrer do corpo do texto, ele vai falando das possíveis formas de se enfrentar, das problemáticas que o próprio ser humano tem em estar ainda discordando do que é verdade, do que não é verdade, do que realmente o coronavírus causa, do que ele não causa, e como as pessoas acabam agindo referente a isso. E como também, principalmente, o Estado está conseguindo dar todo o suporte às pessoas para que elas consigam ter saúde, e essa saúde não só física, mas essa saúde mental, essa saúde econômica também, que passa por uma questão de você ter acesso à renda. Então, nessa perspectiva de políticas públicas, a gente trouxe uma pessoa para conversar com a gente, a Juliana, ela que é servidora municipal, ela que é também educadora social e trabalha
né, no CREAS e que tem essa experiência maior com essas efetivações das políticas públicas. Como essa política pública está sendo encarada e é encarada nesse momento de pandemia, nesse contexto, né, também do município de Quixeramobim. Então, desde já a gente agradece a Juliana, ela que, como eu disse, é educadora social e também está na diretoria do Sindicec. Então, Juliana, de antemão já agradeço e agora este momento é seu. Como é que a gente pode, né, ver esse papel da política pública no Brasil, em Quixeramobim e nesse momento de pandemia? Bom dia, George. Eu que agradeço pelo convite. E em se tratando da política da assistência social, nós temos, apesar de uma política recente, né, a política da assistência enquanto direito do cidadão e dever do Estado, e não mais dever da igreja, como era no século passado, ela é reconhecida e desenvolvida, né, com o amparo do Estado, mas ela passou a ser um dever do Estado, uma política pública de direito do cidadão, não contributiva e para quem dela necessitar, a partir da LOAS, né, a Lei Orgânica da Assistência Social de 93, após a nossa Constituição Federal de 88. E em 2004 nós tivemos a aprovação da Política Nacional da Assistência Social. E como eu trabalho no CREAS, eu vou explicar um pouco sobre este serviço. Mas antes, para nós entendermos o que é o CREAS, eu vou falar um pouco sobre os CRAs, porque muita gente ainda confunde o papel do CRAS com o papel do CREAS. Simplificando, os CRAs eles trabalham a prevenção para que não seja necessário determinada situação chegar até o CREAS. Por exemplo, nós temos uma família em situação de vulnerabilidade social. A família está, como a gente costuma ouvir muito, né, no nosso dia a dia, popularmente falando, a família está passando necessidade, a família está com dificuldade financeira em casa, não tem como prover a sua família. Então, essa situação é uma demanda de CRAS. Ela trabalha essas questões para que a família se fortaleça e não aconteçam as violações de direitos que a gente costuma atender lá no CREAS. Também os CRAs desenvolvem oficinas, desenvolvem cursos. Temos o CRAS 1, que fica no depósito, lá na Maravilha. Inclusive, a cozinha comunitária funciona neste mesmo local. Nós temos o CRAS 2 no Matadouro. Nós temos o CRAS 3 na Pompeia, ali próximo ao posto de saúde. E o CREAS, as situações quando chegam ao CREAS, seja por meio de denúncia no Disque 100, você disse que o 100 não precisa se identificar, a denúncia chegará até nós, até o CREAS, ou seja por denúncia presencialmente, indo lá denunciar, é uma denúncia sigilosa, não tem por que a pessoa se preocupar, a identidade dela não será revelada. E quais os casos, as situações que o CREAS atende? Situações de violação de direito envolvendo idosos, crianças, adolescentes, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, pessoas vítimas de toda violação de direitos, né? Que desrespeitem a dignidade humana. Por exemplo, violação patrimonial e financeira acontece muito com os idosos. Violência física, violência psicológica, violência sexual, incluindo crianças, adolescentes ou demais públicos, né? Situações de trabalho infantil, violência contra a mulher. Então, todas as situações de violência, como eu já falei, física ou psicológica, financeira, patrimonial, abandono, negligência, todas essas demandas chegam até nós no CREAS. Nós estamos, inclusive, desde o início também na linha de frente, porque nós
na linha de frente do serviço da assistência, os CRAs, Bolsa Família, habitação, todos estão funcionando, né? E, inclusive, George, uma coisa que eu queria pontuar, que eu percebo, nós temos um decreto, né, uma normativa que nos inclui como serviço essencial, mas nós não temos um amparo de proteção à nossa saúde como os funcionários da saúde têm, com testes, facilidade para os testes, para terem acesso, né? E nós estamos também como servidores, nós precisamos também dessa política pública. Então, a política pública ela é muito importante nesse quesito, não só nós oferecermos a política pública efetivada ao usuário, mas nós, enquanto funcionários, também necessitamos dessas políticas públicas. Então, todos nós necessitamos de políticas públicas e o Estado é o maior responsável pela garantia destas. Eu agradeço a participação. Ok, mais uma vez obrigado, Juliana. E esse espaço também é seu. Sinta-se à vontade, quando não quiser também participar em outros momentos. Então vamos continuar com os destaques de hoje. Brasil registra recorde mundial de mortes de profissionais de enfermagem. País representa 30% dos óbitos da categoria em todo o mundo. Na linha de frente de batalha, 316 enfermeiras e enfermeiros já perderam a vida lutando contra a Covid-19. O levantamento é do Observatório de Enfermagem, o instrumento criado pelo COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, para avaliar o tamanho do desastre sofrido pela profissão no Brasil. 74% das vítimas são mulheres, maioria do ofício, e a maior parte dos óbitos ocorreram na região Sudeste, 35,4%, seguido pelo Nordeste de 27,2% e Norte, 21,5%. O COFEN observa que sua contagem relaciona profissionais de enfermagem em geral, o que abarca enfermeiros, técnicos e auxiliares. Sozinho, o Brasil responde por 30% das mortes de enfermeiros no planeta. A Organização Mundial, que reúne os conselhos nacionais e a internacional, confirma a situação. A maioria dessas mortes acontece entre profissionais de 41 a 50 anos, levando em conta que a faixa etária mais afetada no Brasil é aquela localizada nesta faixa etária, onde houve 96 óbitos. Segundo o contingente mais atingido, entre 51 e 60 anos, registram 86 perdas. Então a gente consegue observar também, inclusive, uma faixa de adultos ainda mais jovens, entre 31 e 40 anos, onde 61 já morreram. Entre os estados estão os 52 óbitos de São Paulo e o Rio de Janeiro com 45. Nessa última segunda-feira, dia 27, a pior situação foi em Pernambuco, onde faleceram 29 profissionais, seguido de Amapá, 19, e Mato Grosso e Amazonas, ambos com 18 perdas. Então, é importante a gente lembrar que a principal forma, né, vamos dizer, de combater a Covid-19, o coronavírus, principalmente aqueles que estão lidando de frente com essa pandemia, é o uso aí dos EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual. Eles são muito importantes e são primordiais para que esses trabalhadores que estão na Covid, que estão aí como principalmente. Então, esses servidores da saúde que estão na linha de frente, eles precisam desses equipamentos de proteção individual, né? E a gente, inclusive, vê em muitos locais não há, né, de maneira adequada esses equipamentos e eles acabam se contaminando e aí acabam gerando o pior dos males, que é a morte desses profissionais. Então, esse estudo, né, que foi elaborado e saiu nas redes sociais da CUT, a Central Única Trabalhadora, denuncia como é que está a situação dos trabalhadores em saúde no Brasil, enfrentando uma pandemia tão desastrosa como esta, né, que vem aí ceifando várias vidas. Outra notícia que a gente traz hoje é a dívida de 1.000 empresas com a União,
que pagaria o auxílio emergencial por 14 meses. Essa notícia foi retirada da Central Única dos Trabalhadores, do seu site, né? Somada a 1.000 empresas que possuem as maiores dívidas ativas com a União, sonegaram cerca de 754,7 bilhões aos cofres públicos. Se esse valor fosse quitado pelos empresários, o Brasil poderia pagar 14 meses de auxílio emergencial aos trabalhadores informais. Então a gente traz aí um ranking também das empresas com maiores débitos com a União, que vem aí Petrobras, a Vale, a gente também tem empresas como a Companhia Siderúrgica Nacional, o próprio Banco Bradesco, Viação Aérea São Paulo, Samargo Mineração. Contempla a lista, né, dos 10 maiores devedores a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, o Banco Bradesco e a Aviação Aérea de São Paulo, VASP, respectivamente com a quinta, sétima e nonas maiores dívidas tributárias com a União. A CSN deve cerca de 10 bilhões aos cofres públicos. O Bradesco, por sua vez, tem uma dívida de 7,7 bilhões com o poder da União. Também tem esse problemática se dá principalmente a cultura da sonegação, né? Segundo o advogado tributarista Renato Gomes, ele explica que os altos valores apresentados pela planilha são consequências da cultura da sonegação, né? Que foi implementado no país pelos empresários que encontram vantagens em acumular débitos. Já que existe uma cultura de sonegação de tributos, então aumenta-se a tributação para compensar a sonegação. No final das contas, quem paga tributo é o assalariado. O advogado explica como funciona a medida. Ele diz que muitos empresários pensam que até devo, mas o negócio é deixar de pagar a dívida. Eu pago os juros daqui a um tempo e posso pegar esse dinheiro e investir no meu negócio, porque ele me dará um retorno maior do que está sendo cobrado. Por outro lado, ele explica que a dívida das empresas pode até ser menor do que o anunciado pela União. Esses dados também vão comportar atuações fiscais dessas empresas, que são verdadeiras a maior parte do tempo, mas algumas indevidas. A complexidade do sistema tributário brasileiro faz que alguns tributos sejam aplicados erroneamente. Esse dado é importante e muito assustador. O valor é muito alto, mas é importante que não fechemos os olhos para as possíveis irregularidades, pondera o especialista. O Brasil, de fato, procurou todas as empresas citadas na matéria. Somente a Vale, a Samargo, a JB Duarte e o grupo Lactalis responderam aos questionamentos até o fechamento da matéria. Por meio de nota, a Vale esclarece que cumpre rotineiramente suas obrigações fiscais, a empresa informa que mantém discussões tributárias com a União, todas com exigibilidade suspensas, conforme comprova sua certidão de regularidade fiscal em vigor. Como há de reconhecimento público, a Vale aderiu a programas de refinanciamento, tais como refis de lucro no exterior e os débitos em parcelamento continuam sendo considerados na dívida ativa da União, pelo seu valor original, sem as reduções de multa e juros apresentadas pelos citados programas até a quitação total de suas parcelas. Então, na verdade, quando nós falamos a respeito dessa questão do número de empresas que têm dívida ativa com a União e como elas poderiam ter um papel social importantíssimo nesse momento de pandemia no país, isso demonstra, né, mais uma vez, o quanto muitas vezes a classe dos empresários brasileiros não estão preocupados em estar contribuindo para o bem-estar social. Então a gente consegue observar aí que com esse não pagamento dessas dívidas, isso acaba tendo uma perca. E essa perca é para quem? Será que essa perca é para ele? Será que essa perca é para o trabalhador? Na verdade, são para todos nós, principalmente os mais pobres, né? Os que têm menor renda, que aí vão ter que utilizar de todos os serviços públicos. É lá na educação, é na saúde, é na própria assistência social. Então a dificuldade dessa problemática, dessa dívida, ela ultrapassa questões apenas financeiras. Mas ela passa também por grandes problemas sociais, inclusive a própria violência, já que ela é fruto
de uma não política ativa, de um não cumprimento real do papel do Estado, que é exatamente de dar o bem-estar social à população. Então é muito preocupante que a gente vê que várias empresas, inclusive empresas importantes, empresas que têm um lucro aí altíssimo, como Petrobras, como o próprio Banco Bradesco, né? Empresas muito importantes para o país, acabam aí fazendo um papel de calote, dando um calote realmente nos cofres públicos. E aí quem vai sofrer é exatamente a população. Por isso, a gente sempre bate na tecla aqui, né? Que a gente sempre tenha a consciência da questão dos pagamentos dos nossos tributos, do imposto, né? Que é exatamente através daquela televisão que você compra, aquele alimento que você compra, aquele leite, aquela carne, aquele arroz, que também a gente possa contribuir para ser arrecadado, né? Inclusive nesse momento agora de pandemia, muitos dos nossos tributos eles têm diminuído, inclusive tributos importantes para a educação, impostos, né? Muito importantes para a educação, como é o ICMS, né? Que é aquele imposto cobrado por mercadorias e consumos, né? De circulação. Então, cada vez que você compra um produto e você vê que ele tem aquele imposto, então isso vai voltar em forma de melhorias para nós. A gente sempre tem que ter essa consciência, né? Essa questão da justiça fiscal, né? Que muitas vezes alguns pequenos comerciantes e até grandes, né? Como a gente vê na própria reportagem, só nega esse imposto. Então nós, como contribuintes, como cidadãos, como consumidores, que tenhamos essa atenção a essa questão dos impostos, da nossa carga tributária, que a gente sempre tem que cobrar aquela notinha fiscal. A gente traz também hoje o demonstrativo de recursos creditados na conta da Prefeitura no mês de julho, né? Já que a gente está começando agora o mês de agosto. De FPM, Fundo de Participação dos Municípios, o município arrecadou R$ 4.178.698,25. O Fundeb teve aí como recurso R$ 4.075.320,76. E o Fundo da Saúde, R$ 281.159. Já o AFM, que é o Apoio Financeiro aos Municípios, que é a lei complementar, que foi votada nesse ano de pandemia, recebeu aí uma complementação de R$ 2.323.675,39. Já o Fundo Municipal de Saúde fechou o mês de julho com R$ 2.215.964,05, totalizando aí um total de R$ 13.074.818,44 nos cofres públicos da Prefeitura Municipal de Quixeramobim, que além de outros recursos, tem aí também os ICMS e ISS, certo? Então esse foi o total de recursos do mês de julho da Prefeitura de Quixeramobim, que ficou em torno de 13 milhões. Também trazemos como destaque hoje a questão do pagamento dos aposentados, que segundo o presidente do QUIPREV, Brauli, será pago dia 4 de agosto agora, que vai ser pago o restante da diferença do 13º, né? Os dois pagamentos referentes ao mês de junho e o 10º referente a maio e junho para fechar o semestre. Então, os aposentados e pensionistas do QUIPREV estarão recebendo, segundo o Brauli, o presidente do QUIPREV, agora próximo dia 4, o pagamento de julho normal, juntamente com as duas parcelas que faltavam para completar a metade do 10º. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um semestre letivo. Venho aqui cumprimentar toda a comunidade escolar Assis Bezerra. Aqui quem fala é o diretor Ricardo Barros. Esperamos reencontrá-los com muita saúde e determinação para enfrentar mais uma jornada de estudos. Nossas aulas iniciam dia 10 de agosto no formato à distância. Ainda não podemos retornar na forma presencial. Continuaremos trabalhando e estudando virtualmente para a segurança de todos na escola, pois o momento ainda não permite essa aproximação física.
Os professores estarão disponíveis a partir do dia 10 para acolher todos vocês e retornarmos com muita força e dedicação aos estudos. Um abraço virtual a todos. Nota de pesar. O Sindicec lamenta a perda irreparável do servidor municipal José Leopoldo da Silva, que faleceu ontem, dia 31 de julho, vítima de Covid-19. O mesmo trabalhou por mais de 30 anos na prefeitura, lotado na vigilância sanitária, e estava encaminhando sua aposentadoria. Foi diretor do sindicato no triênio 2010-2013. Nossos sinceros votos de pesar aos familiares e amigos. Então, concluímos hoje o nosso programa Sindicato em Destaque. Agradeço a participação de todos e nos encontramos no próximo sábado.